No programa Pioneiros de hoje, você vai conhecer a trajetória de um dos principais empresários de Brasília. Paulo Otávio chegou à capital acompanhado dos pais quando tinha apenas 12 anos, em 1962. Na década de 70, começou a atuar no mercado imobiliário e de lá para cá já construiu mais de 700 empreendimentos na cidade. Mineiro de Lavras, Paulo Otávio começou o curso de economia, mas acabou se formando em direito. Além da carreira empresarial, ele também atua na política. Brasília foi a maior epopeia do século passado. A construção de Brasília uniu o Brasil. E por isso que é uma história que emociona a todos nós, que chegamos aqui no começo, emocionou muito aos meus pais e emociona muito a todos os candangos que ajudaram a fazer essa cidade. E meu pai e minha mãe, já que vamos registrar aqui um pouco a história da família, meu pai era um dentista do interior de Minas, lá em Lavras, onde nasci. Nasci em 1950. Minha mãe se formou em professora. Ela efetivamente não trabalhou, sempre foi dona de casa, sempre se dedicou à família a vida toda, né? E uma mulher extraordinária. E hoje convive conosco com muita saúde, com muita energia, com 94 anos, o que é uma bênção. E sempre foi também uma fortaleza na defesa de Brasília, no início de Brasília. Teve um trabalho social quando aqui chegou extraordinário. Ela foi da Ação Social do Planalto, da Casa do Candango, todas aquelas instituições sociais que marcaram Brasília no começo. Então ela dedicou a sua vida à assistência social, e o que realmente faz com que ela seja muito reconhecida, né, por todos os lugares que passo, né, das pessoas que ela tanto ajudou. Meu pai se formou em odontologia, foi para o Rio de Janeiro, se formou em odontologia e voltou para Lavras, né, porque ele já tinha, né, uma formação de odontologia na família. E o interessante é que quando o Juscelino foi na sua campanha para governador de Minas, foi a Lavras e fez muitas promessas, inclusive a questão da energia elétrica para a cidade. E meu pai era de um partido, até de oposição. Meu pai era UDN e Juscelino era PSD. E meu pai achou que nada daquilo prometido por um político em campanha seria cumprido. No entanto, o JK foi eleito governador de Minas e a primeira coisa que fez foi a construção da barragem de Tutinga, que trouxe luz diretamente para Lavras. E a partir daquele momento, com um governo muito agressivo, com um governo com muitas obras, com um governo muito intenso em Minas Gerais, meu pai acabou se encantando com o PSD e se encantando com a história do presidente JK, que esteve em Lavras algumas vezes, que esteve na nossa casa em Lavras, e daí para frente foi uma admiração, um relacionamento que se fortificou. Quando JK foi eleito presidente e resolveu anunciar a construção de Brasília, o que ninguém acreditava, que seria muito difícil tirar a capital do Rio de Janeiro, até então uma cidade maravilhosa, uma cidade, né, bem posicionada, uma cidade com qualidade de vida extraordinária. As pessoas não acreditaram que seria possível trocar a capital, levar a corte que funcionava no Rio de Janeiro para o interior do Brasil, onde não havia absolutamente nada. Um local com muita solidão, um local sem infraestrutura nenhuma, ninguém acreditou. Meu pai acreditou. E a partir do momento que se anunciou a construção de Brasília, meu pai começou a ler tudo sobre a construção. Tudo que acontecia
na construção de Brasília, a imprensa falando mal, a imprensa falando bem, os projetos, o início, Niemeyer, Lúcio Costa, tudo isso ele foi acompanhando. Ele era um leitor intenso, recortava tudo dos jornais, na época o Estado de Minas, principalmente, que era um jornal importante na minha cidade. E aconteceu que se encantou tanto que em 1968 Brasília estava em construção. Ele resolveu pegar todos os amigos, eles fretaram um ônibus, os amigos todos, outros dentistas, médicos, profissionais da cidade, os mais diversos, fizeram uma caravana com acho que 20 casais e vieram visitar Brasília ainda na poeira. E aqui se hospedaram, aqui no Núcleo Bandeirante, com a maior dificuldade e tal, mas voltaram encantados. O Palácio da Alvorada estava em construção, eles conseguiram entrar no Palácio da Alvorada naquele momento, visitaram, e o mais interessante é que na visita, eu não sei como, eles conseguiram trazer uma gravata do JK. Os presidentes não tinham essa segurança extraordinária que hoje tem, o envolvimento era bem diferente. E também era uma cidade em construção, com muita poeira, uma cidade que estava fervilhando de obras e realmente muito diferente da Brasília de hoje. E aí, meu pai traçou que ele como eu tenho mais 2 irmãos, e na minha cidade só tinha um curso superior, que era de agronomia. E como nós não tínhamos fazendas, não tínhamos área, não éramos proprietários de área rural, ele pensou bem e falou, olha, eu tenho 3 opções, eu vou mudar para Belo Horizonte, eu vou mudar para o Rio de Janeiro, eu vou mudar para essa cidade nova, que é Brasília. E foi se encantando com o projeto de Brasília e traçou realmente a meta com muita coragem, ele é um verdadeiro pioneiro, de vir para Brasília. Se tivéssemos continuado lá, eu acho que meu pai ia acabar sendo prefeito da cidade. Mas como viemos para cá, ele teve a coragem, a ousadia de trazer a família com muita coragem para Brasília. Foi o primeiro dentista a se instalar aqui no setor comercial sul. A inscrição dele no Conselho Regional de Odontologia, número 3, o grande amigo dele, o Adriano, é o número 1, e eles construíram o Conselho Regional de Odontologia, isso em 1961, 62. Então, ele inaugurou a clínica dele, eu me lembro bem, em 1962, e ele chegou em 61, e ele tinha um amigo chamado Elie Menegali, que era secretário de Educação em Brasília, em 1961. E esse Elie Menegali, que já conhecia meu pai, da família, convidou meu pai para ser chefe de gabinete dele na Secretaria de Educação. E meu pai foi lá, ficou lá alguns meses, não sei se ficou um ano ou não, mas ficou um tempo, até montar o seu consultório. Então, ocupou esse cargo dentro do governo do Distrito Federal, como chefe de gabinete do Elie Menegali, e conseguiu, com isso, preparar a mudança com calma para Brasília. Aí chegou em 1962, eu me lembro bem, era julho, férias, as férias escolares, viemos todos, a família toda, viemos eu me lembro até o automóvel, era um Cinca Chambord, saímos de Lavras nesse Cinca Chambord, a mudança já tinha saído na frente, e nós saímos, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos, no Cinca Chambord, para essa aventura de conhecer a cidade onde eu ia morar. Confesso que eu estava muito triste, porque eu gostava muito da minha vida do interior, onde eu tinha muita liberdade, muitos amigos, Milton, Gilson, Robertinho, então muitos amigos, porque a vida no interior é muito gostosa. Eu tinha uma bicicleta, andava a cidade para baixo, para cima, não tinha horário, quer dizer, era muito segurança total, então era muito livre. Eu gostava da vida de Lavras e de repente meu pai falou, vamos mudar. Eu fiquei muito triste, eu me lembro que eu peguei um vidrinho de terra de Lavras, vou levar a terrinha de Lavras para Brasília. Eu tinha muito apreço por animais, eu tinha cachorro, tinha passarinho, aí eu trouxe um canário e um pintacilgo, que vieram comigo na viagem para Brasília. E aí chegando aqui em Brasília, foi interessante quando a gente veio pela Belo Horizonte, Brasília, a estrada tinha acabado de inaugurar, a estrada estava boa, e eu me lembro que era bem deserta a estrada, eu me lembro que a gente vinha na estrada e não tinha muitos carros passando. Quando passava um carro, a gente ficava brincando, que marca é aquele carro e tal. E a gente viemos tranquilamente. E quando chegamos ali onde é hoje o Riacho Fundo,
E era uma tarde bonita, dessas tardes de julho de Brasília, né? Um pôr do sol maravilhoso. Eu me lembro bem da sensação, tipo 6 da tarde, você descendo ali do Riacho Fundo para o Núcleo Bandeirante, e meu pai falou, olha, essa é a cidade que nós vamos viver. Eu olhei assim, parecia uma cidade do futuro, né? Porque era diferente, era uma cidade diferente. E aí descemos, eu fiquei assim um pouco encantado, mas preocupado. Atravessamos o Eixão, que ele fez questão de não vir direto para a Superquadra Sul 106, onde iríamos viver, mas ele resolveu pegar o Eixão, atravessar o Eixão e dar uma volta pela esplanada para mostrar a cidade para os filhos, né, que não conheciam. Aí fomos, e eu passando no Eixão, eu não via carro nenhum, não tinha carro. O Eixão, você passava, era um carro, de vez em quando passava um carro, de vez em quando passava outro, era bem vazio no Eixão. E aí demos a volta na esplanada e fomos para a Superquadra Sul 106. Paramos o carro e não tinha 1 metro de grama na quadra, era pó mesmo. E naquela época em Brasília tinha muito lacerdinha, aqueles lacerdinhas que, não sei porquê, não existe mais, acho que por causa, a cidade mudou. Né? E quando paramos o carro, fomos descer do carro, eu me lembro bem a cena, veio um lacerdinha exatamente em cima do carro do meu pai, e aquela poeira entrou dentro do carro, entrou na cabeça, eu não entendia nada, falei, que negócio é esse? E foi muito, muito interessante, minha mãe toda empoeirada, todo mundo empoeirado. Então chegamos em casa para subir para o apartamento, todo mundo empoeirado, todo mundo querendo tomar banho, realmente era muita poeira. E aí subimos e fomos conhecer o apartamento onde iríamos viver. Meu pai já tinha organizado, né, para que pudéssemos, né, imediatamente começar aulas, imediatamente cada um já estava matriculado, eu já estava matriculado no CASEB, já ia começar as aulas e tal. E assim foi. Então foi a minha chegada em Brasília, né, sem conhecer ninguém, né, despreparado, né, eu também não tinha muita informação sobre a cidade, né, mas pronto, eu vim com a família. Eu cheguei, eu era muito tímido, então tinha muita dificuldade de relacionamento e a diversão era embaixo do prédio. Né? Então, o primeiro dia que eu desci, tinha uns jovens, né, da minha idade, o mais velho, mais novos e tal, eu não conheci ninguém. E eu me lembro que tinha muito carioca, né? Diversos estados, mas tinha muito carioca, porque naquela época, no começo de Brasília, era interessante, porque tinham o sistema da distribuição desses apartamentos, ele foi de uma forma bem democrática. Então tinham funcionários do Senado, tinha seguranças da Câmara, tinha porteiros de ministério, tinha ministro, era tudo muito misturado, era tudo, né? Não tinha uma diferença social muito grande. Então eu tive a oportunidade de conhecer filhos de famílias mais diversas possíveis. Eu tinha grandes amigos que o pai dele era segurança do Senado. Eu tive amigos que eram professores, enfim, era interessante que essa diversidade social marcou muito o início de Brasília, né? Que foi um fato que as pessoas que vieram para cá foram pessoas de coragem. E esses apartamentos que foram construídos nas superquadras, eles foram distribuídos para os que tiveram coragem de aceitar o desafio de vir para Brasília. E eram acomodados desses apartamentos de acordo com as funções. Então não tinha prédio de ministro, não tinha prédio separado, não. As coisas eram mais, né, democráticas, mais livres. Era muito engraçado porque eu, com meu sotaque mineiro, e aí eu convivia com sotaques mais diversos possíveis, né? Porque era bem marcante, o sotaque carioca era bem marcante, tinha muito carioca no meu prédio, então foi uma convivência, aprendi muito, né? Eu fui começando a perder a timidez de mineiro nessa convivência a boa, aberta, a democrática. Eu me lembro que não tinha muita diversão, e a diversão que tínhamos era de vez em quando, no sábado tinha uma festinha no apartamento de algum dos amigos, né? Então a diversão era a festinha na casa dos amigos. E durante os fins de semana também, meu pai, quando chegou aqui em Brasília, ele se associou ao clube. E de vez em quando, cada domingo ia para um clube. Era o country, o iate, mais no iate. Era muito gostoso, né, a vida de clube naquela época, todo mundo ia para o clube. Então eu tinha uma convivência no iate durante toda a minha juventude. Né, e foi muito bom fazer esporte lá. O primeiro dia que eu cheguei no Yacht Club, aí tinha um time, me chamaram para jogar vôlei. Minha mãe foi campeã de vôlei, mas eu nunca tinha jogado vôlei.
Aí eu cheguei lá, fui jogar vôlei na quadra de cimentada e a primeira bola que veio uma cortada na minha cabeça, eu acabei caindo de costas e quebrei o braço. Fui pro hospital, aquela coisa, botar gesso, tá? Meu pai levou. Aí ele falou, bom, você está precisando aprender a cair, né? Porque numa partida de vôlei você quebra o braço, então vamos matricular você no judô. E na época, no Yacht Club, tinha um amigo do meu pai que era o Júlio Diné, que era a primeira academia de judô em Brasília. E aí fomos lá, me matriculou na academia Júlio Diné, fazia judô. Eu tinha 12, estava chegando em Brasília, tinha 12, 13 anos. Foi muito bom essa formação lá no judô. Eu fiz 10 anos de judô, né, dos 12 aos 22. Venci todas as faixas, cheguei à faixa preta no judô. E o judô me ensinou muito. Me ensinou a ter humildade, a respeitar o próximo. E me ajudou principalmente a não brigar, entendeu? Então, a segurança que eu sempre tive na minha vida, a segurança pessoal, foi muitos ensinamentos do judô, porque eu adorava fazer o judô. E fiz até os 22 anos, depois parti para outros esportes, mas durante 10 anos da minha vida, 3 vezes por semana, lutava. Fiz muitas competições aqui em Brasília, tem muitas medalhas do judô e tal. Então, foi muito interessante essa fase lá com o Júlio Diné, que se tornou meu amigo, é um pioneiro também de Brasília. E nossas famílias sempre conviveram harmoniosamente, muito bem. E meu pai soube trazer a família para um convívio social intenso. Como ele tinha muitos amigos, era muito sociável, ele fez muitas amizades no começo de Brasília e a gente começou, né, a ter amor pela cidade, aos pouquinhos. Logicamente, no começo, as férias entrava em férias eu queria voltar para Lavras, isso eu fazia. Tirava férias aqui, na época eu pegava ônibus, ou pegava avião, pegava o que desse, ou uma carona, ia para Lavras, passava minhas férias sempre lá, porque eu me sentia bem em Lavras, eu tinha tinha famílias lá ainda, primos, então eu me sentia muito bem de viver em Lavras e voltar para Lavras. E assim foi. Mas com o passar do tempo, essas férias que eu adorava ir para lá, voltar para Lavras, elas foram diminuindo. Foi chegando aos 17 anos, 18 anos, foi emancipando, foi já tendo mais vínculo com a cidade e tal. Eu perdi essa vontade de voltar para o interior. E aí fui me consolidando em Brasília e aqui, né, solidificando a minha vida pessoal aqui em todos os sentidos. Quando eu fiz 17 anos, eu já dirigia muito bem, eu adorava automobilismo, eu acompanhava tudo sobre automóvel. E meu pai fez uma coisa bacana. Com 17 anos ele me deu um carro, né? E isso foi muito bom, né? Porque com 17 anos eu estava motorizado. Eu adorava automobilismo, colecionava todas as revistas, lia tudo sobre automobilismo. Na época do Jim Clark na Fórmula 1. Então eu acompanhava a Fórmula 1, não tinha televisão, mas a gente tinha que ver pelas revistas, né? As corridas não eram televisionadas, ou se eram no local, então você não tinha como acompanhar aqui do Brasil. Então eu me detia a ler as revistas e antes disso, aqui em Brasília tinha os 1000 quilômetros, que era uma prova fantástica em Brasília. Antes eram 12 horas de Brasília, começava meia-noite, terminava meio-dia, depois os 1000 quilômetros, então era sempre largada meia-noite. E eu adorava, eu chegava aqui na rodoviária, onde as provas eram, e passava a noite assistindo a corrida. Ia para tudo quanto era canto, porque a corrida era no meio da rua, né? A largada era aqui na rodoviária, subia pelo pavilhão, passava pela pista lá, e depois mergulhava no buraco do Tatu. Então era bem interessante a corrida. Eu acompanhei naquela época Chico Landi, que era um grande ídolo na época, o Emerson Fittipaldi, correndo aqui em Brasília. Eu acompanhei todos, e eu adorava, ia para o boxe, ficava aquela coisa acompanhando tudo. Aí quando meu pai me deu o carro, eu falei, tava louco para correr, né? Aí eu falei, como é que eu vou correr? Se eu falar com ele, não vai deixar. Falar com minha mãe, coitada, vai sofrer muito. Então eu tenho que fazer uma coisa meio discreta, né? Só minha irmã sabia, acompanhou bem. Consegui uns patrocínios aí de alguns amigos e preparei o carro. Né? O carro tinha que botar Santo Antônio, mexer nos cabeçotes, aquela coisa, preparar o carro para a corrida. E assim foi, discretamente, em uma semana antes da corrida, eu preparei o carro para correr. Eu tinha exatamente feito 18 anos, no dia 13 de fevereiro, e a corrida era no dia 21 de abril, né, porque era aniversário da cidade, e teria os 1000 quilômetros, mas antes dos 1000 quilômetros teria uma prova chamada 1 hora de velocidade, que era justamente para todos
os pilotos e os automóveis que não eram para 1000 quilômetros, eram automóveis principalmente muito estreantes. E aí me inscrevi na corrida e eram 30 e tantos participantes. A corrida, a largada era aqui na Asa Norte, a gente dava a volta, entrava na W3 Norte e tal, um percurso interessante, percurso até difícil. E, surpreendentemente, assumi a pole position na corrida e mantive a pole position e corri a corrida toda em primeiro lugar. Aí cheguei e nem acreditei, né? Falei, puxa vida, que bacana, eu ganhei uma corrida aqui em Brasília, no centro da cidade e tal. E aí foi engraçado porque a minha avó, que estava nos visitando, ela estava acompanhando lá a televisão. Na época só tinha a TV Brasília aqui, que estava televisionando a prova. E ela chamou minha mãe e falou, olha, engraçado, tem um tal de Paulo Otávio que está ganhando uma corrida aqui. E aí aquele negócio e tal, ela não percebeu também que era, como foi muito ano passando, e aí foi. Aí 20 dias depois, todo mundo brincando comigo, pô, você é um piloto de mão cheia, não sei o que lá, o carro era bom e tal. Aí eu fui convidado para uma prova em Goiânia, já era uma prova mais intensa, 3 horas de velocidade e tal. Aí meu pai já sabia, tudo mais, tá bom, você quer abraçar essa vida de piloto, tudo bem, vai embora, mas você sabe de uma coisa, você só tem esse carro, se acontecer alguma coisa, você vai a pé, porque não tem como te dar outro carro, então o risco é seu. Muito bem, aí eu fui, me inscrevi nessa prova em Goiânia, e era uma prova realmente com muitos concorrentes, mas no meio da rua. E eu, chegando em Goiânia, eu fiquei impressionado, não tinha autódromo naquela época, que a corrida as pessoas ficavam assistindo a corrida no meio-fio. Então era uma coisa assim, assustadora, né? Porque você, num carro a 180 por hora, fazendo curvas, tudo podendo acontecer, e as pessoas muito próximas. Quando deu a largada da corrida, eu fiquei tão preocupado que eu já falei, já não fiquei na frente, eu falei, vou ficar aqui no meio para ver o que vai acontecer, porque eu já estava prevendo alguma coisa. Eu falei, pô, isso aqui é muito arriscado. E, intuitivamente eu falei, isso aqui não é possível, aquelas pessoas, que era muito, muito mal policiado. Né? Aí não deu outra. Primeira volta, um carro que estava na frente rodou, já atingiu lá umas 5 pessoas que estavam próximas ao meio-fio, aquela confusão toda, eu vi, né, pessoas voando, o carro, aquela poeirada toda e tal. Aí a prova foi suspensa. Eu falei, bom, fiquei muito impressionado com a cena, né? Porque eu entendi o recado. Eu falei, bom, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Vai que se acontece uma coisa como essa, causa um acidente a uma pessoa aqui, imagina, o resto da vida você vai ficar com isso. Eu falei, não. Aí a prova foi cancelada, né? Cancelada a prova, porque realmente morreu gente. Aí eu falei, bom, eu vou voltar para Brasília, e na volta eu vi que eu tinha levado os mecânicos, a equipe toda e tal. Bom, aí com aquilo na cabeça eu voltei, e eu me lembro quando eu voltei, estava uma noite até chuvosa, eu fiquei refletindo, falei, meu Deus, isso aqui não é a minha. Porque não tinha autódromo, Brasília não tinha autódromo, Goiânia não tinha autódromo, só tinha, na minha visão, acho que era o Interlagos lá. E era muito difícil, eu tinha que arrumar patrocínio, não tinha dinheiro para correr, era muito difícil botar pneu novo, gasolina, pagar mecânico e tal. Eu tinha um dinheirinho, mais que um dinheirinho que eu já estava trabalhando, mas não ia dar. Eu falei, vou encerrar. Eu cheguei em Brasília, na segunda-feira, isso foi um domingo, cheguei em Brasília, segunda-feira, fui na oficina, falei, tira tudo do meu carro, tira Santo Antônio, prepara os caminhos, volta o carro ao normal, acabou para mim. Tomei uma decisão de nunca mais correr, entendeu? Porque eu entendia que seria muito problemático, ia afetar as finanças da minha família, deixar minha família preocupado, eu poderia ter um acidente não me envolvendo, mas envolvendo pessoas. E em seguida, foi interessante que vários acidentes ocorreram aqui em Brasília. Eu perdi um amigo aqui na rodoviária que soltou uma roda num carro, bateu no peito dele e morreu. Certo? Provas em Anápolis, muitas pessoas morreram em Anápolis, muitas pessoas morreram em Goiânia, porque era realmente muito inseguro, principalmente para os assistentes, né? Para as pessoas que estavam lá assistindo, porque não tinha, era dentro das cidades as corridas. Aqui em Brasília tivemos vários acidentes aqui em Brasília, até que veio o autódromo, que mudou totalmente, mas isso foram, né, muitos anos depois. Então eu fui quando encontro com o Piquet, ele brinca comigo, pô, você é o cara que, né, você é invicto, né? No dia da entrega da taça, então até uma coisa histórica,
estavam lançando o Conjunto Nacional de Brasília, em 1968. Então, tinha uma taça para mim, e foram entregar junto as taças para o vencedor da prova de velocidade e para o vencedor dos 1000 quilômetros. A minha taça era enorme e a taça do Chico Landi era pequena ainda. Foi engraçadinho. Tive um prêmio muito maior do que o colocado lá, que era um piloto experiente. Então foi muito, muito, muito gostoso. Então minha aventura com o automobilismo foi de uma corrida só. Valeu a pena, uma boa lembrança, mas aposentei-me. Meu pai me catequizou sempre, me dando responsabilidade, me dando uma mesada toda semana. Eu conseguia guardar, eu sempre conseguia guardar a mesada e fazia uma economia, né, dessa mesada. Quando nós estávamos na 106, apareceu um vizinho, amigo do meu pai, chamado Dr. Agrício, e ele estava montando aqui o GBOX, Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército. E estava contratando vendedores para vender essa apólice do GBOX. E aí, ouvindo aquela conversa dele com meu pai e tal, eu tinha 14 anos, aí ouvindo a conversa deles, o GBOX está chegando aqui, vou montar ali e tal, vou montar um escritório do GBOX, vou contratar vendedores e tal. E eu comecei a ficar antenado naquilo, que eu gostava muito de conversas maduras, eu gostava de ouvir as conversas do meu pai com os amigos dele, né? Me encantava muito ouvir, eu sempre fui um bom ouvinte. E aí eu falei, bom, aí eu levantei o dedinho lá, vem cá, eu posso ser vendedor? Aí ele olhou para mim e falou, você tem 14 anos, não pode não, tem que ter 18. Aí, não, aquele negócio, eu falei, não, mas como é que é? Não, você quer mesmo? Eu falei, bom, quero aprender como é que é. E aí fui numa reunião que teve lá com outros vendedores, eu tinha 14 anos, para aprender como é que vendia o GBOX, era um Grêmio, era uma apólice bacana, tinha um investimento, tinha seguro e tal. E peguei a pasta, né? Peguei a pasta e nos horários que eu tinha livres, às vezes depois da aula, eu marcava, eu já tinha algumas pessoas amigas do meu pai que eu visitava, outros médicos, dentistas, e tentava vender o GBOX. E vendia também muito para os professores, né? No intervalo das aulas, em vez de perder tempo lá eu ia, né, visitar os professores, eles achavam muito engraçado, né, eu chegar lá e tentar vender um pecúlio para eles e tal. Mas foi bem, tive uma experiência de vendedor e também vendi bem e foi bom, foi uma primeira experiência de trabalho, né? Ao terminar o casebre, existia aqui em Brasília um colégio que estava sendo inaugurado chamado CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio, dentro da própria universidade. Era uma experiência da universidade de fazer o ensino médio e preparar os jovens para entrar mais facilmente na universidade. Era uma experiência científica, era uma experiência interessante. E eu estava no casebre porque tive notícias desse concurso para conseguir ter uma vaga no CIEM, que parecia difícil, e me matriculei e passei e consegui uma vaga no CIEM. E aí fui para o CIEM. E realmente era uma experiência revolucionária. O CIEM marcou. Por lá passaram grandes cabeças de Brasília. E um ensino muito bom, as aulas diferentes, muito participativas, né? E aí eu fui para o CIEM. E no CIEM intensifiquei, né? Quando eu estava no CIEM, aí começou a questão de Bolsa de Valores no Brasil. E eu me encantei com o negócio de Bolsa de Valores. E tinha um fundo de investimentos chamado Multiplique, e depois um outro fundo chamado Investe alguma coisa, e eu peguei uma pasta desse fundo de investimentos, bem no começo da Bolsa de Valores, isso depois de ter passado pelo GBOX. E aí também consegui fazer bons investimentos, eu vendia as apólices dos fundos para professores, amigos do meu pai, e deu uma sorte boa que a Bolsa valorizou muito, ela estava começando, valorizou bastante, então esses clientes que eu procurei, ficaram até gratos por terem investido, né, os seus recursos em papéis da Bolsa e ficaram felizes. E aí, muito bem, aí eu falei, poxa, eu gostei
dessa atividade, né, de bolsa, de investimento, de economia, e eu estava muito em dúvida. Para mim, eu não queria fazer odontologia, que sempre achei a vida do meu pai muito sacrificante. O dentista tem uma vida muito dura, ficar em pé o dia todo, tratando e tal. E meu pai nunca me incentivou, ele falou, não, segue a sua vida. Meu avô era dentista, ele era dentista, mas ele não me forçou a ser dentista. Para médico, eu não tinha muita opção, mas advogado não me fascinava muito. Aí eu falei, bom, vou fazer economia, que eu já estava, realmente, sempre gostei de movimentar recursos, sempre li sobre atividades econômicas, sobre empresas que crescem, vida de empresários. Então, eu falei, vou fazer economia. Aí do CIEM, terminando o CIEM, eu fiz vestibular para a UNB, passei muito bem colocado na UNB e fui para Ciências Humanas na UNB e começar o curso de economia. Mas aí coincidiu com uma época que eu já estava com alguns convites de trabalho nesses fundos de investimento. E comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter uma resposta boa desses fundos e comecei a me interessar. E a UNB me tomava muito tempo. E eu não me encantei muito pelo curso de economia. Na época, o curso de economia era uma coisa mais lenta. Então eu falava, puxa, eu estou aqui estudando de dia, porque não tinha curso noturno, né? Estou estudando aqui na UNB, passando aqui o dia, pelo menos uma manhã toda e tal, e não estava me encantando muito o curso de economia. Eu falei, eu quero trabalhar, eu quero tocar a minha vida. E coincidiu também que, na época, eu comecei a interessar por imóveis, também pelo mercado imobiliário, então me interessava pelo mercado de ações, mercado imobiliário, mercado de pecúlia. Eu comecei a aprender um pouquinho de tudo. Nesse tempo, que surgiu um convite. Eu tinha um amigo meu também, um dos amigos que eu fiz em Brasília, o pai dele era militar e foi ser adido militar em Washington. E ele é tão amigo meu que me convidou para ir com ele, viver com ele na casa dele, lá em Bethesda, em Maryland, nos Estados Unidos. Eu achei bacana o convite, falei, pô, bacana, quem sabe eu faço um curso lá, nos Estados Unidos. E fui, com o propósito de ficar lá. Mas fiquei um tempo e depois verifiquei que para fazer uma universidade americana, ou você tem uma bolsa, que eu não tinha ainda preparado para ter uma bolsa, ou você paga $20 mil por semestre, né? E aí eu falei, bom, eu tinha passado na UNB aqui, porque isso foi antes de entrar na UNB. Eu tinha 18 anos. Eu tinha passado na UNB aqui. Vou para os Estados Unidos, ficar lá, vivendo na casa de um amigo, que era muito confortável, muito bacana, mas tendo toda a minha estrutura em Brasília, tudo mais, aqui nos Estados Unidos eu não vou conseguir trabalhar, se eu conseguir trabalhar aqui vai ser alguma coisa que não vai me ajudar muito. Aí eu voltei, chegando aqui de volta, no CEUB tinha o curso de Direito à noite. Eu falei, bom, ótimo para mim, que eu tenho um dia todo livre para trabalhar, à noite eu vou estudar Direito. E assim foi. Eu tive um convite para trabalhar junto ao grande amigo meu, Carlos Alberto Sabá, e fomos trabalhar na empresa do pai dele, que chama-se Regina Coeli, que era uma empresa construtora, que estava construindo alguns apartamentos, construiu um conjunto Pasteur aqui perto lá do Casebre e tal. E eu comecei a me interessar muito pelo mercado imobiliário. E aí fui da Regina Coeli, eu fui para uma empresa chamada Santarém, e depois tive um convite de um pioneiro também, o Onísio Ludovico, que foi até Comodoro do Yacht Club aqui, me convidou para trabalhar na imobiliária dele. E lá eu trabalhei durante algum tempo e sempre fui muito dedicado, né? Tinha alguns lançamentos imobiliários que ele estava fazendo. Eu me lembro aqui o edifício Baracá, no setor comercial sul, o conjunto Baracá, no setor de diversões. Eu praticamente era o vendedor desses dois prédios. E aí me interessei bastante pelo mercado imobiliário e vendia bastante, né? Fiz muito relacionamento, era muito dedicado mesmo. E até que um dia chegou um amigo que eu tinha feito na minha convivência social em Brasília, que era o Arthur Rocha Neto, que era dono da Reta Engenharia, uma empresa do Rio que estava investindo em Brasília. E ele estava terminando de construir um prédio chamado Edifício Mariana, na W3 Norte. E o prédio era financiado, ele queria vender, estava com muitas dificuldades naquele momento, e falou, Paulo, olha,
você não tem empresa, você é corretor, trabalha aqui no escritório, mas eu conheço, sinto a sua competência. Você não quer montar uma empresa? Se você montar a empresa, eu te dou o prédio. Eu falei, pô, então é um bom desafio, me dá o prédio, tá. Aí eu falei, bom, eu já estava bem com uma cancha de mercado imobiliário, já conhecia bem Brasília e tal. Eu falei, bom, vou montar a empresa. E aí, né, a minha irmã, na época, era casada com um publicitário chamado Raíri Gadelha. E eu falei, olha, vou montar uma empresa, eu preciso de me ajudem a fazer o nome, que nome que eu vou dar a essa empresa. Aí conversamos e tudo mais. Aí ele falou, põe o nome mesmo seu, porque a empresa imobiliária precisa ter credibilidade. Você, né, tem credibilidade, você vai trabalhar pelo seu nome e dar confiança às pessoas. Na época, as empresas imobiliárias tinham realmente o nome dos responsáveis. Né? Falei, bom, então vamos criar a Paulo Otávio Investimentos Imobiliários. Foi criada em 1975 e comecei a vender, as salas, né, um prédio de comercial, de salas e lojas e tal. E fui vendendo. Na época tinha um financiamento da Colmeia, todo mundo se lembra da Colmeia, que era uma empresa de Brasília. Aí foi um sucesso. E eu me lembro bem na inauguração do meu escritório, coincidiu com uma inauguração de um outro escritório das organizações Arnon de Mello, que eu tinha vendido a 3 salas em cima. Então, a inauguração do meu escritório foi muito concorrida, que foi no mesmo dia da organização, então tinha políticos, né, aí era o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todo mundo inaugurando o meu escritório. Falei, puxa vida, eu fui prestigiado mesmo. Tinha um capital pequeno, que era o capital que eu já tinha feito como corretor, né? Então eu tinha dinheiro já, mas não tinha muito, né? Então a empresa começou praticamente com eu e uma secretária. Era uma loja pequena, eu e a secretária. Aí eu contratei uns 2 corretores para trabalharem comigo. Então era eu, a secretária e mais 2 corretores. Mas já era empresário, já tinha uma funcionária. Não poderia imaginar nunca que hoje nós estamos comemorando aí 50 mil carteiras assinadas, né? Então o tempo passou, esses 48 anos de empresa. Eu me lembro da primeira que eu assinei, com medo, né? Porque eu falei, poxa, meu Deus, estou assinando uma carteira aqui e vou ter que pagar, né, o salário em dia, as contribuições todas e tudo mais. E aí foi. Então, quando a gente comemorou 50 mil carteiras, eu falei, meu Deus, não acredito, né? A primeira foi com tanta dificuldade, com tanto medo. É muito gratificante você poder saber que você contribuiu, né, com tantas pessoas, até porque hoje, muitos empresários, hoje atuantes em Brasília, nasceram aqui. Nós somos pioneiros em todas as cidades, fizemos o primeiro prédio do Gama, fizemos o primeiro prédio da Ceilândia, fizemos o primeiro prédio de Taguatinga, do Guará, e aí assim vai. Então, a gente foi acreditando no potencial da cidade e construindo onde não havia absolutamente nada, né? Em 1967, nós inauguramos o primeiro shopping aqui na região norte, que foi o Brasília Shopping, que vai fazer 25 anos agora, né? Foi inaugurado em 67. Eu convivi muito com Oscar Niemeyer quando fizemos a recuperação do Brasília Palace. Nós, quando ganhamos a licitação para recuperar o Brasília Palace, que estava demolido, né, pelo incêndio que teve, totalmente destruído, abandonado por 20 anos, então nós participamos de um chamamento, uma licitação pública aqui em Brasília, no governo Cristóvão, ganhamos, e só que tínhamos que recuperar o Brasília Palace exatamente como foi planejado lá como o primeiro prédio da cidade, no começo da construção de Brasília. O Oscar veio a Brasília várias vezes e na última visita dele a Brasília, eu tive o privilégio de inaugurar um restaurante chamado Oscar. Aí sentei com ele numa mesa, aí temos uma mesa até hoje lá, onde eu almocei com ele. A mesa está lá, tem uma dedicatória, tem uma placa. E marcando um momento muito rico de uma homenagem a um grande brasileiro que foi Oscar Niemeyer. Hoje é o primeiro hotel histórico de Brasília, homenageado aí pelo Ministério do Turismo. Então, eu acho que fiz um papel bacana de recuperar um prédio criado por Oscar Niemeyer, exatamente como ele pensou. E é bom porque muitos arquitetos de outros países vêm a Brasília e querem se hospedar no Brasília Palace porque é marcante, né? É um hotel diferenciado.
Nós temos, inclusive, um prédio com o nome Atos Bucão, aqui na 211 Norte, onde tem painéis lindíssimos dele. Aqui no Manhattan, um hotel onde nós estamos nesse momento, também tem painéis do Atos. Nós temos, seguramente, uns 7 painéis do Atos espalhados em prédios nossos. Burle Marx. Nós fizemos um prédio na 107 que é uma homenagem a Burle Marx. E eu me lembro bem que ele veio inaugurar esse prédio. E tem um painel do Burle Marx lindíssimo na recepção do prédio. Um painel que vale a pena ser sempre lembrado, porque é muito bonito. E o Burle Marx veio a Brasília especialmente para inaugurar esse prédio. Lúcio Costa, eu tive uma conversa com o Lúcio Costa muito interessante, porque lá atrás eu tentei fazer uma Olimpíada em Brasília. E ao pensar em fazer uma Olimpíada em Brasília, que foi um projeto em 1992, quando eu fui eleito deputado federal, eu me encantei para buscar trazer para Brasília eventos importantes, eventos culturais, esportivos. Achava que Brasília merecia sediar uma Olimpíada. E aí comecei com o projeto, todo mundo me achava louco. E talvez esse tenha sido o trabalho mais difícil da minha vida. Era um projeto de mostrar ao mundo que Brasília podia sediar uma Olimpíada. Perdemos para Sydney. Só que a semente que nós plantamos em Brasília, ela germinou. O Rio ganhou depois. E todos os nossos técnicos, as pessoas que trabalhavam conosco, os nossos projetos foram encaminhados. Na época, o prefeito do Rio era o César Maia. Ele me ligou e falou: Paulo, Brasília tinha mudado o governador não queria mais que eu continuasse com o projeto olímpico, que nasceu no governo Roriça. Eu falei: bom, então tá bom, o César Maia, você toca aí, se o Rio for sede de uma Olimpíada, eu vou ficar tão feliz, porque a semente nasceu em Brasília. E aí foi. E aí eu trouxe o Lúcio Costa, porque eu queria conversar com o Lúcio Costa sobre o que ele achava. Olha, a cidade como um todo, sediar uma Olimpíada, onde seria a Vila Olímpica? Como é que seria essa Vila Olímpica? Onde ela seria implantada? Onde é que seriam os ginásios e tal? E nós tivemos uma conversa longa, eu mostrando para ele os projetos, e ele falou totalmente de acordo, falou: olha, essa cidade é ótima para fazer um evento como esse, ela é aberta, ela tem uma logística extraordinária, o aeroporto é próximo. Eu fiz aqui o projeto do polo esportivo bem no coração da cidade, perto do setor hoteleiro, tudo a ver. Aí e a Vila Olímpica? Não, a Vila Olímpica pode ficar no setor noroeste. Aí eu chamei o Oscar Niemeyer, falei: Oscar, vamos fazer o projeto da Vila Olímpica no setor noroeste? Ele falou: tá, fez o projeto. Projeto lindíssimo, ocupando a parte do noroeste, que hoje é um bairro importante de Brasília, com a Vila Olímpica. E assim foi. Aí contratamos outros arquitetos, aí o Rui Ohtake fez projetos, o Niemeyer fez projetos, contratamos outros arquitetos importantes do Brasil e fizemos um projeto de Brasília Olímpica maravilhoso, extraordinário. Mas, infelizmente, as questões políticas do Brasil foram mudando, os apoios foram ficando mais difíceis. O que aconteceu? O Rio tentou 2004, perdeu, tentou 2008, perdeu, tentou 2012, perdeu, mas ganhou 2016. E eu fiquei encantado com aquela vitória. 1989, primeira eleição presidencial do Brasil. Vários candidatos. Eu era Ulisses, Aureliano. E aqui surgiu a candidatura do Collor para presidente. Então, eu tinha sido colega do Collor aqui no CIEM. Fizeram um movimento, todos os ex-alunos do CIEM, de apoiar o Collor aqui. Era da mesma turma nossa, de escola e tal. Ele era governador de Alagoas. Muito bem. Aí o Collor me liga um dia e falou: olha, estou indo para Brasília e gostaria de encontrar a Márcia Kubitschek, que gostaria que ela fosse minha vice-presidente. Aí eu falei: bom, eu não conheço a Márcia, mas não tenho nenhuma ligação com ela. Mas vou tentar fazer essa reunião. Falei: olha, eu vou deixar o governo de Alagoas, no dia seguinte eu vou para Brasília, e chegando em Brasília eu gostaria de visitá-la. Tá bom. Entrei em contato com a Márcia Kubitschek e pedi uma reunião com ela e com o candidato Collor. E aí foi marcada a reunião, eu me lembrei, era o Dia das Mães. E chegamos lá, aí eu esperei o Collor na casa da Márcia, ele chegou com a equipe dele, estava, se não me engano, o Cláudio Humberto, que é jornalista aqui em Brasília, tinha mais outras pessoas, e a Márcia tinha convidado alguns
alguns amigos dela de longa data, estava lá o coronel Afonso Eleodoro, né, e tantos outros grandes companheiros de JK na sala de reunião. E eu, como disse, não entendia muito de política, fiquei calado ouvindo, né? No meio daquela conversa toda, eu estou vendo que tem uma moça bonita lá em frente, eu não sabia quem era, né? Bom, quando deu um tempo, né, eu fui até a cozinha da casa da Márcia, porque essa moça bonita tinha ido também para a cozinha. Falei, vamos lá, pelo menos vou mudar um pouco o assunto aqui, vou conversar e tal. E essa moça era filha da Márcia, que eu não sabia, que a Márcia tinha filha grande. E era a Ana Cristina, que é minha esposa há 32 anos. E aí começamos a namorar, um contato ali político, naquela conversa política, né? A gente começou, né, ela morava em Nova York, ela estava fora do Brasil, mas acabou que, né, nessa visita política nasceu um casamento, né, muito sólido, de 32 anos. E a Ana Cristina hoje é presidente do Memorial JK, eu sou vice-presidente, e a gente luta bastante para preservar a história de Brasília, né? Eu tenho 2 filhos que são os herdeiros, são os únicos Kubitschek nascidos em Brasília, todos 2, Felipe e André, né? E a vida continua no sentido de cada vez mais amar essa cidade, preservar a história dessa cidade. Esse período da construção de Brasília é um período que uniu o Brasil. Gente do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, todos vieram para Brasília para ser uma cidade. Uma cidade com maior dificuldade, gente. Quando você pensa na solidão de Brasília, na dificuldade, sem infraestrutura, sem absolutamente nada, quando você vê que foi construída uma cidade em 1000 dias, é inacreditável. Eu, quando vejo essa história, ela me emociona muito, porque eu sou construtor. Eu gasto 1000 dias para fazer um prédio. Então, quando eu vejo uma cidade nasceu em 1000 dias, eu falo, meu Deus, que capacidade de gestão, de administração, de convencimento das pessoas, de fazer, olha, vamos unir os brasileiros de todos os cantos do país e fazer uma cidade. Isso é lindo, isso é bonito, isso tem que ser perpetuado e não pode ser esquecido jamais.